para aquelas pessoas que foram presas do 8 de janeiro. Eu acho que aquelas pessoas cometeram crime e eu acho que tem que ter punição para elas. Mas as penas também exageradas. Pô, então parece que cometer um crime contra a democracia é um negócio muito sério aqui. E o político que compra voto? Pra mim, o crime que ele comete é maior que o daquelas pessoas. Ele tá subvertendo o sistema democrático de 2 em 2 anos através da corrupção, e é da corrupção do dinheiro desviado ao caixa 2, o dinheiro não lançado, porque esse dinheiro não vai lançar, comprei a Dona Maria no bairro tal. E termina com esse dinheiro desviado pela compra em si do voto. E o eleitor comete um crime em vender. Todo esse processo tem que de patrimonialismo, que pra mim é a razão do nosso subdesenvolvimento. A razão do subdesenvolvimento brasileiro é essa. E é isso que precisa ser combatido. Tu estava falando também que não sei se no Brasil já teve democracia, né? E o que tu quer dizer com isso, cara? Porque assim, todo mundo, se a gente for olhar pelo mundo aí, as pessoas vão dizer que o Brasil é uma democracia. Mas o que tu tá dizendo é que na prática não é. Não, a gente não é uma democracia na prática. Acho que a gente nunca teve democracia. A gente teve simulacro de democracia porque a gente tem sufrágio. Sufrágio é um elemento, né? É o voto. Agora o sufrágio, acho que depois de 34, a Constituição de 34, ele se tornou universal, as mulheres passaram a votar. Então não dá pra falar que a gente tinha uma democracia completa, talvez até 34. Mas, olhando direito, por que eu não considero a nossa democracia uma democracia, de fato? A maior parte das pessoas, especialmente nas eleições municipais, votam sob pressão ou estímulo ilegal, que é o sistema de compra de votos. A participação política das pessoas é mediada por cartórios, que são os partidos políticos, que não dão um acesso pleno ao exercício da cidadania numa democracia. Portanto, vamos falar da democracia que a gente tem de 88 para cá. De 88 para cá, a gente tem um regime partidário em que você não consegue ter candidaturas independentes e você tem que estar condicionado no município, no estado ou para concorrer a uma eleição federal a um partido e aos desígnios daquele partido. E montar partido se tornou cada vez mais difícil. Então, é uma participação, vamos dizer, democrática que a gente tem relativa. E na hora que você vai exercer o voto, ou melhor, desculpa, na hora que você vai disputar a eleição, você vai disputar a eleição contra um sistema em que o eleitor comete um crime vendendo voto. E, assim, os eleitores mais pobres, em geral, cometem esse crime. Eu não vou me queimar falando disso. Mas, assim, é real. Milhões de eleitores mais humildes ao redor do Brasil vão trocar o voto por um favor. E depois, quando o vereador é eleito, ainda ficava indo bater na porta do vereador. Preciso de uma cadeira de rodas. Não, consegue um saco de cimento. Não, furou o pneu da minha Kombi. É real. O Faustino, por exemplo, que é o nosso vereador em Natal, ele tem que botar uma placa. Não vou dar nada para você. Se você está pedindo favor, vai embora. Porque assim, são às vezes dezenas de pessoas indo bater na porta do vereador pedindo. E o cara acha que ele tem direito a pedir aquilo. Ele acha que ele fez porque ele fez um favor. É uma troca, uma transação. Eu fiz um favor em votar você e fazer meus parentes votar em você. Em troca, você tem que me dar coisas. Porque eu sou o seu parceiro. Não é que o eleitor é uma vítima. O eleitor não é uma vítima. Porque a gente trata, às vezes, as pessoas como se fossem retardados, sabe? Tipo, esse eleitor é uma vítima. Não, o eleitor também sabe o que ele tá fazendo. O que ele entende como política não é o que a gente aqui entende. Entendi. Ele entende como política assim, eu participo aqui, esse cara me representa, ele cuida de mim, e eu também cuido dele, eu também trago os votos pra ele. Tem que me ajudar com isso aqui. Isso não é democracia. Isso é o clientelismo, o coronelismo adaptado para regras burocráticas mais modernas, mas a gente ainda tá no século XIX, em certa medida. Entendi. E isso pra mim não é democracia. Um lugar onde, vamos dizer, as eleições municipais se dão sob a lógica da compra de votos, chamar isso de democracia, cara, é meio cômico. Então, para resolver isso daí, a gente precisava dar um jeito na nossa realidade de escassez, né? Porque, assim, esses caras que nem você tá falando, e eu já vi lá numa cidadezinha que eu frequentava lá na Baixada Fluminense, que a galera vendia voto mesmo, assim, não é nem muito incomum, nem sequer muito escondido. Mas geralmente a galera que tá num sufoco assustador. Então, enquanto a gente tiver essa realidade de uma escassez, especialmente concentrada nessas cidadezinhas aí, não tem jeito. A gente ia precisar realmente de uma maneira que fizesse com que todo mundo saísse dessa realidade, ainda que seja pelo que você está propondo aí, com essas metas dos prefeitos ou de quem está ali. Isso seria uma outra coisa que seria, vamos dizer, ganhos de produtividade e competitividade do Brasil, para o Brasil crescer economicamente e isso se irradiar para a base da população. A população não achar que cometer um crime
é uma ação válida de 2 em 2 anos para melhorar a vida. Porque tem 2 caminhos. Um caminho é o caminho basicamente de punir de maneira muito grave. Por exemplo, uma coisa que eu não cheguei a falar com figuras do judiciário, mas acho que é interessante propor pô, acham correto prender e dar aquelas penas, vamos dizer, bastante pesadas para aquelas pessoas que foram presas do 8 de janeiro? Uhum. Eu acho que aquelas pessoas cometeram crime e eu acho que tem que ter punição para elas. Mas as penas estão bem exageradas. Pô, então parece que cometer um crime contra a democracia é um negócio muito sério aqui. E o político que compra voto? Pra mim, o crime que ele comete é maior que o daquelas pessoas. Ele tá subvertendo o sistema democrático de 2 em 2 anos através da corrupção, e é da corrupção do dinheiro desviado ao caixa 2, o dinheiro não lançado, porque esse dinheiro não vai lançar, comprei a Dona Maria no bairro tal. E termina com esse dinheiro desviado pela compra em si do voto. E o eleitor comete um crime em vender. Todo esse processo tem que, vamos dizer, ter penas muito duras e um sistema de fiscalização eleitoral muito duro. Então tem que ter um elemento de coerção do Estado pesadíssimo nisso. E 2, a gente tem que fazer com que essas pessoas não considerem, assim, estamos em 2025, que a eleição é um evento que acontece de 2 em 2 anos, que você faz um favor para alguém e em troca ele te faz outra. É uma transação. Definitivamente, uma sociedade que as pessoas dependem disso, é uma sociedade que deu merda, né? E aí a gente ainda chama isso de democracia. Falar que isso é democracia, assim, honestamente, o problema do Xandão, que é um problema concreto na democracia, é pequeno perto disso. Porque se ele é um problema, existem milhares de micro-xandões que não são do judiciário, são da política, cometendo um crime que pra mim é maior do que qualquer outro. Que é a deturpação própria da ideia de democracia. Entendi. E, assim, pensando, já que a gente tá falando de eleição e tudo mais, como é que tu vê o cenário pro ano que vem?